Oi, bom dia a todos os irmãos, a todos os ouvintes da Palavra de Deus, mais uma vez aqui reunido para glorificar o nome do Senhor. Quero saudar aos ouvintes, saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero desde já estar parabenizando a cada um de vocês que estão nesta empreitada, nesta campanha de oração pelas vidas, pelas pessoas que necessitam de Deus, as pessoas que necessitam de estar nos caminhos do Senhor, as pessoas que estão enfermas, doentes, fracas espiritualmente, pessoas que necessitam do toque do poder do Senhor. Amados, quero parabenizar e louvar a Deus pela vida do povo de Deus, que mesmo a luta e mesmo as aflições não deixa de glorificar a Deus. E meio às escassez e meio às perseguições não deixa de glorificar o Senhor, pois esse Deus ele é fiel e verdadeiro. Quero desde já fazer uma oração por cada um de vocês ouvintes, que Deus venha nesse momento falar ao seu coração, venha falar a sua necessidade. Eu não conheço a sua necessidade, eu não sei o que você precisa, mas o nosso Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe o que você precisa. E Ele está com a mão estendida e com ouvidos abertos para ouvir a tua oração. Não está com o ouvido tapado, mas está assim com o ouvido aberto para ouvir o teu clamor, para ouvir o teu agir. E nada que a gente faça para o nosso Deus é em vão. Amém? Altíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, graças eu te dou. Aí está a tua palavra, Senhor, revelada de ti. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, nos dê sabedoria e entendimento para entender a mesma, a tua palavra santa e gloriosa, no nome de Jesus. Amados, a palavra está no livro de Zacarias, no seu verso 3, que diz: E mesmo mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante dos anjos do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, e te repreende. Não é este o tição tirado do fogo? Ora, José, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou ao que estavam diante dele, dizendo: Tira-lhe estas vestes sujas. E ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passasse de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse: Eu ponho-lhe um mitra de limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram de veste. E o anjo do Senhor estava ali. Amém? E o anjo do Senhor prostrou-se a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e seres obediente às minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei o lugar entre os que estão ali. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui no verso 7, a gente falamos da palavra de Deus. Aí está, amados, uma palavra bendita, uma palavra gloriosa da parte do Senhor, uma palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, revelada do santo santuário de Deus, uma palavra de perdão, uma palavra de promessa, uma palavra de restauração. E nesta noite que a gente oramos, clamamos pelos enfermos, clamamos pelo doente, clamamos pelos fracos, necessitados, o que precisa de Jesus e precisa estar de pé para louvar e bendizer o teu santo nome. Então esta palavra, amado, revelada, ela declara, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Zacarias, um profeta de Deus, um homem de Deus que pregava a tua santa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos profetas também messiânico da palavra do Senhor, profetizou a entrada de Jesus em Jerusalém, profetizou o louvado seja o nome do Senhor, sumo sacerdote completo, como se fosse Josué, o renovo, que significa o nome de Josué, renovo. Então este sumo sacerdote por completo restauraria a nação, restauraria o teu povo, trazia o povo a estar com Deus, a estar do lado do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Zacarias, ele profetizou
Ele deu visões futurísticas, o Senhor deu revelação a ele das coisas que breve ia acontecer sobre a nação de Israel. Breve ia acontecer sobre o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, amado, que nós devemos meditar na palavra do Senhor. Devemos fazer como o Senhor diz a Josué. Josué, medita neste livro, desta lei. Medita dela de dia e de noite. Por onde tu pisar, será abençoado. Hoje, a gente passamos por momentos difíceis. Passamos por apostasia dos últimos tempos, a dificuldade que o povo de Deus hoje tem de buscar o conhecimento, de buscar Deus, de buscar o Senhor. Louvado seja Deus. Nós vimos hoje as escolas dominicais vazias, porque as pessoas não querem mais conhecer a Jesus. O povo mais não quer ouvir a palavra de Deus, não quer mais se prostrar à palavra do Senhor, não quer mais aprender de Deus, aprender o que o Senhor tem para ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a tua palavra diz que tudo foi feito pela palavra, e nada que se pôde ser feito se fez, porque a palavra é lá que purifica. A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele diz, vós sois limpos pela minha palavra. E esta palavra, a qual, amados, hoje nós somos firmados numa rocha. Hoje nós somos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, limpo por esta palavra. A Bíblia diz que o profeta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Davi, o rei Davi, ele descreve no seu verso 40, que ele esperou com paciência do Senhor, e o Senhor se inclinou para ouvir o teu clamor, tirou ele de um tremedal de lama, um charco de lodo, firmou seus passos numa rocha, e todos pôde ver e contemplar a glória do Senhor. Porque Deus, ele limpou, Deus, ele purificou, Deus firmou ele numa rocha, e esta rocha inabalável é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é a palavra, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a verdade e é a vida. Amado, nós hoje podemos perceber, nós podemos ver a mídia, a televisão, desfazer dos crentes. A gente vê esse problema que o irmão Marco Feliciano está enfrentando. Louvado seja Deus, mas nós vemos que nós estamos aqui para apoiar Jesus. Muitos ficam pondo artigo, dizendo vamos apoiar, vamos estar. Não, a gente temos que apoiar Jesus. Temos que apoiar Jesus, aí temos que apoiar a lei de Deus, temos que viver a lei de Deus. E tudo, se a gente for parar para analisar e refletir, nós vamos ver que o homossexualismo vem desde do passado. É uma coisa que não é normal, não surgiu agora. Já surgiu desde dos tempos passados, desde o tempo de Sodoma e Gomorra, que já existia o homossexualismo. A Bíblia diz que no livro de Levítico, o próprio Deus já vem nos ensinando, no seu verso 18, 22, falando que o homem não se deite como mulher. Então o Senhor já sabia que isso ia acontecer sobre a nação. Mas a Bíblia diz no livro de Romanos, no seu verso 1, que o próprio Jesus, ele deixa claro, deixa o homem no seu caminho. Deixa, o próprio Deus criou, entregou aos seus homens as suas paixões infames, deixou ele no seu próprio belo caminho. A Bíblia diz que o homem tem o livre arbítrio de escolha. Nós não devemos, nós não estamos em guerra, nós não estamos em conflito. Nós estamos para pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz, não se dá pérolas a porcos. A Bíblia diz que a gente não devemos dar pérolas a porcos e nem aos cães que pisa. Por que Jesus deixa claro essas palavras? Porque ele sabia, como o próprio Isaías, ele declara no verso 53, quem deu crédito à nossa pregação e quem foi manifestado o braço forte do Senhor. Então, amados, nós podemos ver que Isaías, ele começa declarando, dizendo, olha, quem deu crédito à nossa palavra? Quem deu crédito à palavra de Deus? Porque ele sabia que muitos iam dar e outros não. Mas é uma coisa normal, louvado seja Deus, a Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. E eu vi artigos de pessoas dizer que está em guerra, está em conflito, e eu vejo, amados, que é uma coisa que nós devemos orar. Em vez de nós ficar falando, postando bobagens, besteiras, palavra que não vem edificar ninguém, a gente devemos orar. A Bíblia diz, entre no teu quarto, feche a porta sobre ti e ora a teu pai que está em segredo, porque ele vai te recompensar, ele vai ouvir a tua oração. Então devemos clamar, orar ao Senhor, clamar, pedir a Deus a tua infinita misericórdia, pedir ao Senhor que venha nos ajudar, que venha estar do nosso lado, nos dando força, sabedoria. A gente devemos se preocupar com a nossa família, devemos se preocupar pelas pessoas que não têm o pão para comer hoje, pessoas que estão neste momento revirando
virando lixo como o cão. São 11 horas da manhã e eu tenho certeza que tem gente neste momento procurando um quital, procurando um restaurante, um fundo de restaurante, para pegar aquela comida suja, aquela comida velha de ontem para comer. Ou buscando pão da padaria, pão dormido, pão cheio de bolor, cheio de mofo, para assim se alimentar, porque não tem o que comer. E muitas das vezes, amados, devemos se preocupar com essas pessoas. Devemos se preocupar pelas pessoas que estão em cima de um leito, em cima de uma cama, padecendo, sofrendo, pedindo a morte. Amado, eu estava orando ontem à noite para a glória de Deus e senti o Espírito de Deus chorando pelas pessoas. Eu senti o Espírito de Deus chorando, clamando pelas pessoas que necessitam dele, que necessitam de Deus. O Senhor visitando aquelas pessoas, o Senhor tocando. O próprio Jesus triste, ele deu a vida, amados, por mim e por você, para a gente estar diante dele, na casa dele adorando. E hoje muitas das vezes as pessoas se encontram perdidas, pessoas na droga, jovens se matando, nas drogas, no crack, vivendo como um mendigo, como um cão, sujo, fedendo, jogado nas traças. Quantas cracolândia tem nesse país, amados? Nós devemos se preocupar com essa situação, devemos não se conformar com essa situação, não é com o problema de um homem e de uma mulher que quer ser homossexual ou que quer ser lésbica. É problema deles, é uma função que veio deles, eles querem viver essa prática. Nem Deus proíbe. Quem somos nós para estar fazendo crítica, para a gente estar fazendo, levando conversas, falando, querendo acusar, querendo dizer que estamos em guerra, estamos em conflito? Não, amados, vamos parar de ser hipócrita e vamos começar a orar ao nosso Deus, vamos começar a clamar ao nosso Deus, clamar pelos necessitados, pelas viúvas, pessoas que precisam de Jesus. Quantas crianças sendo usadas sexualmente, quantos pais, quantos padrastos, quantos tios, quantos avós fazendo maldade com as crianças. Sabe por quê, amado? O crente não está orando, o crente não está buscando, o crente está se preocupando com a sua vida, com a vida dos outros, com a vida do seu vizinho do lado, mas não está se preocupando em clamar por essas pessoas, pedir a Deus misericórdia por essas pessoas. Aleluia. Então, amados, Zacarias, ele deixa claro, os profetas de antigamente, ele se preocupava com a situação do povo, ele se preocupava de uma tal forma que ele ia orar. A Bíblia diz que Elias, ele orou primeiro. Elias, ele orou a Deus que não enviasse chuva, porque ele sabia como a situação do povo estava. Ele primeiramente orou. Quando ele orou, Deus agora se levanta do teu sublime trono. Deus agora se levanta e agora vem responder a oração do teu servo. Por isso que a Bíblia diz que a oração do justo faz muitos seus efeitos. E o profeta Elias orou e Deus ouviu o seu clamor. Deus ouviu a sua oração e usou ele como canal de bênção. Usou ele como canal de restaurar aquela nação. Amados, eu quero dizer a cada um de vocês, nesta hora, que nós devemos clamar a Deus, irmão. Devemos buscar o Senhor. Devemos esquecer a vida dos outros e buscar a Deus. Clamar ao Senhor. Que o Senhor ele se preocupe com a obra dele, amado. E a obra dele está sem se fazer. As pessoas estão morrendo, estão descendo tomba fria, sem paz, sem salvação, indo para a mão do diabo. Jovens, crianças. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Josué era um sacerdote, foi chamado para te levar o teu povo a Jerusalém, restaurar o teu povo. Aqui é uma parábola figurativa da palavra de Deus. Deus estava falando do seu povo, que o seu povo podia estar no erro, na sua situação, mas ele ia purificar, ele ia cuidar, ele ia tratar. Ele estava mostrando a Satanás que ele não tem poder sobre o seu povo. Ele restaura a nação que ele quiser, ele conserta a nação que ele quiser, ele faz o milagre que ele quiser. Louvado seja Deus, porque tudo está no controle de Deus. Tudo está na mão de Deus. A Bíblia diz que não adianta a gente agir, não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito dele. Ele quer dizer para mim e para você, amados, que devemos orar e deixar na mão dele, que se for a vontade dele, ele faz, mas se não for também, ele não vai fazer. A gente devemos se preocupar em buscar a nossa salvação. A Bíblia diz que Jesus está às portas. Jesus está às portas para buscar o teu povo. E o que nós temos para dar a ele, é isso que eu quero saber de você. Eu quero saber também de mim, o que é que eu tenho para dar a Deus naquele grande dia.
O que é que você tem para dar ao Senhor naquele grande dia? Louvado seja Deus. Será que se fazer contenda, fazer baixaria, brigar com o homem, a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades das trevas. A nossa luta não é contra nosso irmão, a nossa luta não é contra um homem que quer ser mulher, a nossa luta não é contra uma mulher que quer ser homem, mas é contra Satanás que usa a vida dele. É o Satanás que está na vida dele, que precisa de uma libertação, que precisa de mim e de você, para a gente orar, para Deus libertar esta pessoa, para Deus tocar, purificar, transformar. Então o Senhor precisa que a gente clame, que a gente ore, que a gente jejue, que a gente desça. A Bíblia diz que estava a nação, os filisteus, zombando do povo de Israel, zombando, desfazendo do povo de Deus. Louvado seja Deus. E existia um gigante chamado Golias, que ele desfazia do Deus vivo. E o povo de Israel calado. Sabe por que o povo de Israel estava calado? Porque o povo de Israel nem orava e nem buscava o Senhor. Simplesmente ficava com medo, tremendo, assustado como ratinhos, assustado. Louvado seja Deus. E hoje está desta forma. O povo hoje está assustado como ratinho. Hoje o povo fala o que quer, porque o próprio crente dá o lugar. O próprio crente fala demais. O próprio crente vai para a televisão falar besteira. Em vez de falar da palavra de Deus, vai falar de si mesmo. Vai falar do seu entendimento. Vai falar coisa dele próprio. E nós devemos ver que a Bíblia diz que sai Davi, um menininho, um jovem, no meio daquela nação inteira sai um jovem, e agora ele dá como testemunho dizendo: olha, estive no mato, cuidava, apacentava minhas ovelhas, e veio o leão e Deus me deu vitória, veio o urso e Deus me livrou da mão deste urso, livrou minhas ovelhas. Imagine este homem também, ele vai cair por terra, este homem vai descer a tomba fria, porque todos zombavam daquele menino, porque ele tinha confiança em Deus. Para você ver o declínio espiritual daquela nação, que o povo não acreditava em Davi. Simplesmente Davi, ele foi com a fé em Deus. Quando ele falou no nome do Senhor, todo mundo começou a zombar. O próprio rei zombou dele. Mas a Bíblia diz que Deus deu vitória a Davi. Com uma simples pedra, Deus deu vitória. Porque Davi era um menino de oração. Ele era um jovem que orava a Deus. Um jovem que tinha intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje devemos ter essa mesma intimidade, amados. A gente devemos ter essa mesma intimidade com Deus. Nós devemos estar sempre na presença do Senhor. Como nós vamos poder estar na presença de Deus? É na oração, é no clamor, é no jejum, é comendo a tua santa palavra, a tua santa escritura, meditando nela de dia e de noite. Hoje o povo perde tempo na frente da televisão, assistindo novela, assistindo filme, minisséries, muitas das vezes até no Facebook, falando até bobagens. Mas não quer orar ao Senhor, não quer clamar ao Deus de Israel, não quer clamar ao Senhor. E nesta campanha, amado, nessa campanha de vitória, é uma campanha que Deus vai derramar vitória. Não é vitória para ser sendo posto em palco nem em palanque, não. É uma vitória que vai ser no oculto. Que só você e Deus que sabe o teu problema, o que você está enfrentando agora neste momento, a barra, a luta que você está passando, o Senhor está contemplando e vai te dar a vitória. Porque Ele é fiel, para da mesma forma que Ele foi com o seu povo no deserto, Ele ser comigo e com você. Louvado seja Deus. A Bíblia diz aqui que Deus, Ele agora defende o homem. Agora o Senhor se levanta e diz: não, este homem eu vou defender. Louvado seja Deus, porque cada um de nós somos vasos escolhidos para o Senhor. E aquele que é escolhido para Deus, Deus Ele guarda, Deus Ele livra, Deus dá vitória, Deus protege. Amados, todos os seus problemas estão na mão de Deus. Deus Ele vai entrar na tua causa, na tua petição. Mas Ele agora depende de você. Orar, clamar. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. E se você abrir, eu entro. Quando você abrir a porta do seu coração na oração, quando você aplicar o teu coração a buscar Jesus, Ele vai fazer uma obra específica, vai transformar a tua vida, vai modelar, vai te consertar, e você vai cantar o hino da vitória. Louvado seja Deus.
Nós temos que ser provados, como o ouro é provado, como a prata é provada no fogo. Nós devemos descer, se humilhar na presença do nosso Pai. Devemos buscar o Senhor em tempo e fora de tempo. Devemos clamar a Deus, amados. Devemos clamar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos estar descendo a cada dia diante do Senhor. Descendo, buscando, estar diante dele todos os dias. Amados, estamos em tempos difíceis, tempos remotos, tempo de crise. Mas a Bíblia diz que não é misto que tudo isso se aconteça. É porque Jesus ele está voltando, amado. E ele não quer que nem que eu nem você se perca. Ele quer ver nós dois na glória. Ele quer ver nós nos chegar ao céu junto com ele. Ele pagou o preço caro pela minha vida, a sua vida, a vida de sua família. E ele não quer que você se perca, amado. Mas para isso necessita de mim e você buscar o Senhor. Depende de mim e você descer, clamar, se humilhar na presença do nosso Deus. Estar diante dele todos os dias da nossa vida, buscando a sua face. Louvado seja Deus. Eu quero desde já, amados, falar a cada um de vocês que Deus ele é fiel para ele dar a vitória. Eu não sei o problema que você está passando, qual área, mas Deus ele está visitando, ele está contemplando, amado. Espera um pouquinho de tempo. A Bíblia diz que Abacuque ele viu que a nação de Israel estava totalmente destruída. Mas a Bíblia diz que ele disse: ouvi a tua palavra e tremi. Aviva, Senhor, a tua obras em anos e anos. Porque ele viu a situação do povo, ele não viu nada bom, estava tudo ruim. Mas Deus ia restaurar. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, mas ele perdeu tudo o que ele tinha. A única coisa que sobrou para Jó foi um caco de telha. Mas a Bíblia diz que a própria mulher dele abriu a boca e diz: oh, ainda tu adora este Deus, amaldiçoa este Deus e morra. Mas ele diz: como uma louca diz tu, mulher, não recebe o bem do Senhor, não pode receber o mal. Tudo vem de Deus, amado. Tudo que você está passando neste momento vem da parte de Deus. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus usar, que estiver usando. Deixa Deus fazer a vontade dele, amado. Porque ele precisa estabelecer o conceito sobre a nossa vida. Ele precisa fazer a sua obra sobre a nossa vida, sobre a minha e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o próprio Deus, no livro de Deuteronômio, ele diz que ele mesmo lança no deserto para ser provado, para ser tentado, para saber onde está o meu ou o seu coração, amado. Eu faço a pergunta a você nesta manhã: onde é que está o teu coração? Onde é que está o teu coração? O teu coração está em Deus? O teu coração está nas obras do Senhor? O teu coração está na oração, no jejum, buscando o reino de Deus? Porque a Bíblia diz: aonde está o teu coração? Louvado seja o nome do Senhor. Aonde estava ali está também. Se você está aplicando a sua vida naquela situação, se você está aplicando o teu sentimento naquela situação, que a palavra do Senhor diz: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde é que está o teu tesouro, amados, nesta manhã? Onde é que está esta manhã na sua vida? Deus ele fala com você no seu coração agora, neste momento. Onde é que está o teu tesouro? O que é que você tem para dar a Ele nesta manhã? Ele quer mudar a tua história, amado. Quer mudar a tua família. Mas devemos buscar o Senhor. A Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do cativo, o povo de Israel saiu cheio de problemas. Saiu adorando imagem, na idolatria, buscando as coisas do mundo. Mas a Bíblia diz que o próprio Senhor ele ia purificar, ia transformar, amados. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai transformar a tua vida. Deus vai transformar o teu ser. Deus vai transformar o teu lar. Deus vai transformar a tua casa. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque o Senhor é contigo, amado. Nunca desista da tua caminhada. Bebe, come, porque longa é a tua caminhada. Come a palavra de Deus. Ora, clama a Deus. Bebe da água viva. Assim como aquela samaritana pediu ao Senhor: me dá desta água, para que eu não venha ter mais sede, para que nela transborde minha vida.
E ali ela recebeu a misericórdia de Deus. E ela ali recebeu aquela porção. E Deus ele vai estar derramando sobre a sua vida esta porção. Você que está participando desta campanha, Deus ele vai te abençoar e vai te dar vitória. Pode ter certeza, a Bíblia diz que nada que a gente faça para Deus é em vão. Tudo que a gente faz para Deus tem recompensa. A mínima coisa que a gente faz para o Senhor, nós temos recompensa. Nós temos vários versículos bíblicos que falam sobre isso. Nós temos várias passagens que falam também sobre essa questão. Que Deus não deixa o teu servo em falta. A palavra de Deus ela não volta vazia, ela faz aquilo que apraz, amados. E a palavra de Deus nesta manhã venha tocar nos teus corações. Venha tocar no profundo do teu íntimo, amado. Vamos deixar de olhar para o lado, para o outro. Vamos olhar para o alvo que é Jesus. A Bíblia diz que o Deus falou a Josué: não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas medita na minha palavra. Come do rolo. E o Senhor fala a cada um de nós: não olha para nada, come do meu rolo, desce, ora, jejua, me busca. Louvado seja Deus. Porque tudo que pede, recebe. E o que bate, a porta abre, amados. Então vamos pedir, vamos clamar ao Deus de providência. Vamos clamar ao Deus de Israel. Vamos clamar ao nosso Deus que é vivo e verdadeiro para nos dar a vitória. E que Deus e Cristo abençoe a cada um de vocês. Que Jesus nesta manhã visite o seu coração. Venha acalmar, venha transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, louvado seja o nome de Jesus, que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos confiam em carro e outros cavalos, mas a gente faz menção no nome do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Nossa confiança está em Deus. Muitos confiam em um prato de macumba, muitos confiam em água, muitos confiam em banho, em flores, mas nós confiamos no nosso Deus. Nós confiamos no nome de Jesus, porque todo o poder foi dado a Jesus. Todo o poder sobre os céus e a terra foi dado a Jesus. Louvado seja Deus. E tudo que nós pedimos no nome do Filho, o Pai concederá. Tudo que nós pedimos em oração, o nosso Pai concederá para nos dar vitória. Creia, amado, nessas palavras que é fiéis e verdadeira. Palavra que é inspirada da palavra santa de Deus. Palavra que transforma, que cura. O véu viu o pecador, que transforma o homossexual, que transforma a lésbica, que transforma o macumbeiro, que transforma o espírita, que transforma o desviado, que transforma as pessoas. Pode estar lá no muturo, na lama, pode estar debaixo do viaduto. Deus ele tira dali e põe para sentar no meio de príncipes e governadores, porque Deus é Deus para dar vitória. Ele estabelece todas as coisas, amado. E que Deus e Cristo abençoe o seu dia, abençoe sua noite, abençoe cada um de vocês nos seus cultos, dê graça, que essa palavra venha testificar no teu coração, que Deus venha usar pessoas para falar ainda mais no teu profundo, venha usar os seus vasos, porque cada um de vocês são vasos escolhidos de Deus. Deus escolheu vocês para uma obra. Deus escolheu cada um de nós para uma obra perfeita, para estar com Ele no céu de glória. E que Deus e Cristo abençoe a vocês e dê vitória em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, neste momento eu encerro esta palavra, Pai, pedindo ao Senhor graça, sabedoria, que o Senhor possa visitar cada um dos irmãos que vai assistir a este vídeo, que o Senhor fale no profundo, no oculto, Pai, que não seja, meu Pai, palavras vãs, palavra vazia, mas que seja o Teu poder manifestado, a Tua palavra manifestada. Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que a Tua palavra é santa e fiel para dar vida. Aqui o contender não é ensinar. Nós estamos aqui para ensinar o verdadeiro caminho a chegar ao céu. Não é contender, não é brigar com o nosso irmão, não é falar mal do nosso irmão, mas é para ajudar, para ver nosso irmão crescer, para estar na bênção, na graça, glorificando e adorando o Teu nome, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, visita os doentes, visita os enfermos, visita os casamentos que estão neste momento destruídos, vai trazendo de volta, vai restaurando, vai livrando, vai protegendo, vai guardando, vai tomando, Senhor, aqueles que estão no médico, esperando a transfusão de sangue, esperando a transfusão de algum órgão. Pai, visita nesta hora, visita essa jovem de 18 anos que está esperando, tem misericórdia dela, toma cada jovem, Senhor.
Senhor. Cada menino, cada criança, visita, meu Pai. O que se encontra embaixo de adulto, que se encontra, meu Pai, neste momento enfermo, Senhor, em todos os cantos, em todos os lugares. Pai, se há um padecer a turma fria, Senhor, neste dia, não deixa de descer sem te conhecer, não deixa de conhecer quem é o Senhor, o Deus de Israel. E abençoa, guarda, livre e protege em nome de Jesus. Amém, amado. E a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus.